uma queda, e ele se tornou um profeta do caos. Ele foi seduzido pelo dinheiro, pelo prêmio da injustiça. Ele se colocou em oposição à obra de Deus. Esse é o Balaão. Ele foi movido pela ganância. Esse é o Balaão. Ele era um profeta de Deus. É esse tipo de queda que este escritor está tratando com muita propriedade. Porque nós só temos mensagem para os irmãos fracos, que nós julgamos fracos. Nós não temos direito de julgar ninguém na casa de Deus. Mas aqui está falando de cristãos com muita experiência. Não temos direito de julgar ninguém na casa de Deus. Você vê uma pessoa que fica julgando o outro, é porque ela não está na casa de Deus, ou não tem discernimento nenhum, maturidade espiritual. Não estamos aqui para julgar uns aos outros. Agora, a advertência, a própria título dessa conferência, desses vídeos, é a advertência contra a apostasia. Assim como a gente tem que advertir aqueles que ainda não escolheram a vida em Cristo, né? Através do seu comportamento, de acusar, né? De não assumir responsabilidades, né? Dos esquecimentos, de acusações. E não vê o problema dele de si. Quem ao contrário nasceu de novo, tem o Espírito Santo que diariamente vai estar apontando os erros que aquela pessoa fez, que aquele filho de Deus está fazendo. Conhecimento espiritual. Cristãos que aparentemente são pessoas de envergadura espiritual, porém caíram. Está vendo aqui? É muito claro. Observe. A questão aqui não é o arrependimento para o novo nascimento. Ele não está tratando que esse cristão ele tem que ser levado de volta aos princípios elementares. Isso ele já experimentou. A questão aqui, irmãos, é o tratamento para a salvação da alma dele. Não é novo nascimento. Aí entra um ponto muito importante que eu quero mostrar para vocês. Vamos lá. A questão é o cristão maduro que cai. Eu dei um exemplo de Balaão. Deixa eu colocar só mais um outro exemplo. Se você ler Colossenses capítulo 4, versículo 14, Paulo vai dizer assim: saúda-vos Lucas, médico amado, e também Demas. Saúda-vos Lucas, médico amado, e também Demas. Depois, Filemão, capítulo 1, versículo 24, Paulo vai fazer uma outra saudação. Marco, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Agora, lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10, ele diz: Demas me abandonou. Demas, tendo amado o presente século, ele diz justamente isso, me abandonou. Só que a palavra abandonou aqui é muito forte. Esse tipo de abandono que Paulo experimentou da parte de Demas, Tem muita gente que acaba reconhecendo a importância do novo nascimento, da vida espiritual, de nascer em Cristo, mas abandona. Eu tenho experiências tristes de pessoas amadas que abandonam. Abandonam porque no dia a dia o ego dela não se alinha, ou a vontade dela não se alinha com a vontade de Deus. O mundo fala mais alto do que os valores de Deus. Tipo, não trabalho mais para você. Olha, se eu trabalho para Deus e você não trabalha mais para mim,
reflita. Alguma coisa está errada. Eu afirmo, eu estou trabalhando para Deus. Eu não tenho interesse pessoal. Não vai alimentar meu ego. Eu estou aqui. Deus já me deu as questões que eu preciso do mundo. Eu, na verdade, estou aqui trabalhando para Deus, para dar glória a Deus, para divertir os senhores e me advertir junto nesses estudos sobre a Bíblia e ver como nós somos um trapo de imundície espiritualmente falando. Podemos ser bons cidadãos, trabalhadores, temos um nome respeitado pelos que fizemos, mas a pergunta é: e Deus? E o Espírito Santo? E nosso foco em Cristo? A nossa vida espiritual, ela só é alguns momentos, mas a vida espiritual é 24 horas, é todo dia. Então, de repente, o mundo nos atrai as coisas do mundo, os amores do mundo, esquecemos do amor de Cristo. Nós apostatamos. Ou talvez nunca conhecemos o amor de Cristo, apesar de falar dele, apesar de falar que é cristão, apesar de ser religioso. Então, a vida espiritual ela é muito densa e ela é conflitante com o mundo. Não podia ser diferente. A vida cristã, ela conflita com o mundo, conflita com a religião, conflita com os ímpios, com os valores naturais. A vida cristã é sobrenatural. Então, as realidades são reveladas pelo Espírito Santo, não se coadunam com as realidades do mundo, que são efêmeras, estão no plano horizontal. O Filho de Deus está no outro plano, ele está no plano vertical, que contém o plano horizontal. A vida é sobrenatural, não é natural. Foi simplesmente alguém que o deixou. Não. O sentido do termo grego usado por Paulo aqui é alguém que me deixou em grande dificuldades. É muito pior. Senhores, é isso mesmo. Quando eu falei que pessoas me deixaram em grandes dificuldades. Mas eu sei, eu não tenho nenhuma mágoa delas, eu tenho misericórdia. Como Deus tem misericórdia de todos nós. Mas o que a gente pode fazer é esse trabalho, advertir para todos nós, verificarmos o trapo de imundície que nós somos espiritualmente, para buscarmos em oração que Deus nos revele os nossos erros e que a gente corrija. Alguém que me deixou em grande dificuldades. Alguém que me deixou completamente desamparado. Não é um irmão que simplesmente resolveu não caminhar mais com o Pai. Mas alguém que no momento mais importante, alguém que era parte daquele ministério, esse abandono de Deus aqui é como se rasgasse o coração de Paulo. Paulo sentiu como que golpeado por esse abandono. Paulo se sentiu completamente desamparado. Porque Demas era alguém de grande envergadura no ministério com Paulo. Ele era um dos cooperadores do ministério apostólico. Ele abandonou Paulo. Sabe? É justamente isso. Esse tipo de queda, esse tipo de irmão que esse texto está tratando. Por isso, irmãos, nós não podemos colocar o nosso coração em ninguém, exceto em Cristo. Vocês não podem colocar o coração em homens. Nosso coração está em Cristo. Cristo é o varão, medida de Deus. Nós não podemos colocar o nosso coração nos homens, né? Nos seres humanos e nas coisas do mundo. O nosso coração, o amor ágape, tem que ser desenvolvido
um foco em Cristo, que deu a vida dele para aquele que nasceu de novo. Então, eu creio em Cristo, eu nasço em Cristo, Cristo nasce em mim, eu recebo o Espírito Santo, agora o Espírito Santo me conduz e eu tenho que fazer o que ele manda. Esse nosso trabalho é encargo do Espírito Santo. E eu tenho que testificar que toda a minha vida profissional, empreendedora, do que deu certo, somente no caso da empresa, daqui da academia e da minha vida hoje, é fruto da orientação do Espírito Santo. Não sou eu que sou um bambambam, como eu digo. Agora, cometi erros grotescos. Hoje eu vejo que são erros grotescos. Mas o Pai me perdoa. Perdoa a todos nós. Com relação ao pecado, o pecado, que é não ter uma vida espiritual. Isso não quer dizer que hoje eu não cometa erros, só que hoje eu tenho Espírito Santo me advertindo, me consolando das bobagens que eu faço, mas me orientando. Esse é o processo do cristianismo. É errar para limpar o coração contaminado, entulhado de coisas do mundo, dos amores do mundo, morrendo para o mundo e edificando Cristo em nós. Cristo é o